Bom, nós estamos aqui para falar com o PH, não porque ele é legal, a gente, aliás, nem gosta muito dele, mas é pelo fato dele ter lançado este livro maravilhoso aqui, que é O Partido das Sombras, os Estados Unidos e o Partido das Sombras. Ele escreveu com o Kleber, o Ivan Kleber, que é parceiro dele lá no canal do PH Vox. Inclusive, criaram a editora PH Vox, uma belíssima iniciativa, e aqui eles contam os bastidores da polêmica eleição de Joe Biden com base em um panorama da história política dos Estados Unidos. Foi publicado agora, eu posso me gambar, que eu tenho, inclusive, autografado, não vai dar para ver no vídeo, mas está autografado pelo PH, falta o Ivan Kleber, mas ele mora na Inglaterra, então não vai dar. E nós gostaríamos de conversar com o PH sobre este livro. Primeiro, boa noite, meu caro, tudo bem? Boa noite, Bernardo, boa noite, Breguet, boa noite, Grimaldo. Né? Falei na ordem certa, né? KGB, tá certo? Não, falou errado, é Grimaldo primeiro. Não. Bernardo, Kister, Grimaldo. Tudo bem. Nesse caso, a ordem dos fatores aqui não tem... Você irá para o paredão por último. Obrigado. Bom, então, meu caro, assim, você publicou esse livro aqui, nós queremos saber por que você publicou esse livro. Por que publicar livros em tempos de YouTube, PH? Ele fez mais que isso, ele montou uma editora, esse maluco. Pois é, que loucura é essa? Conta para nós. Porque a gente é doido, mas falando a verdade. Não, tem uma coisa que é muito específica, é uma coisa que o professor Olavo fala muito, né? Ele fala isso por anos. Tem que escrever. E ele sempre fala da quantidade de literatura comunista que existe. E uma coisa que eu sempre ouvi muito o professor Olavo falar era que o sujeito, se ele quiser, ele passa a vida inteira dele lendo sobre comunismo, as diversas veias filosóficas que tem ali dentro, políticas, entre tantas outras, morre, tá lendo um monte de porcaria, mas ele tem conteúdo para ler a vida inteira. Né? Isso me marcou muito. E eu sempre comecei a observar a importância de escrever. E uma coisa que é interessante, Bernardo, você falou assim, tempos de YouTube, né? Só que tem uma coisa, tem um problema no YouTube. Tem um problema das redes sociais, que tudo é efêmero. Você pode fazer um vídeo com a melhor análise possível. Dali uma semana, praticamente ninguém vai lembrar daquele vídeo, ninguém vai ver aquele vídeo. Twitter, então, um tweet tem validade de 2 horas no máximo, né? 2, 3 horas. Verdade. O Olavo fez o True Outspeak por 10 anos, as pessoas só lembram do kit Preta Gil e do supositório de opinião. Não, e do esporro que ele deu, do esporro que ele deu no Hang e da piadinha do fogo no cu espiritual do Dilma Macedo. Ele foi então. Não, e tem aquele cara lá acho que é do Maranhão também que ligou para ele, né? Lembra? Que ele, você tá me ligando! Eu esqueci o nome do cara agora. Então. O cara era meio pederasta, um negócio assim. Bom, mas escuta, e quem compra livro, PH? Pô, quem quer saber de eleição americana? Rapaz, olha só, aí que é o ponto, né? Porque o que a gente percebeu por 2 coisas, né? Com a eleição do Trump, teve muita coisa que começou a ser importada aqui para o Brasil. E, de repente, em 2018, a gente viu uma atenção com a eleição no Brasil como nunca antes a gente tinha visto. E na eleição americana, a gente percebeu que ia ter um apelo muito grande em cima disso. Então, eu comecei a trabalhar junto com o Ivan Kleber. Justamente, nós começamos a trabalhar em conjunto por conta das eleições americanas lá em fevereiro de 2020. E o que a gente fez? Tinha um programa semanal toda quarta-feira, especificamente, porque terça-feira é o dia que a coisa pega nos Estados Unidos. E aí, conforme a gente foi acompanhando, foi vendo o andamento, foi vendo as coisas se mexendo, a gente, no final do processo ali, quando o YouTube soltou aquele aviso, né, no comecinho de janeiro desse ano, olha, a partir de 21 de janeiro, não aceitaremos falar que as eleições tiveram pampers, né, tiveram fraldas envolvidas e qualquer conteúdo que esteja dessa forma, o canal será penalizado, colocaram todo um processo de infração. E a gente começou a olhar todo o material que a gente tinha que tirar do ar, a gente olhou para tudo aquilo e a gente falou, tinha quase 200 horas de conteúdo. Tá? 200 horas de conteúdo. E a gente falou, não dá para isso daqui ficar dessa forma, perder tudo isso daqui.
Fora que já tinha todo um processo e um contexto que a gente viu que ficou muitas dúvidas do pessoal. Por exemplo, entender o sistema eleitoral americano é uma coisa completamente complexa para um brasileiro que está acostumado com o nosso sistema. A gente falou assim, a gente poderia então pegar tudo que a gente sabe, tanto de acompanhar as eleições americanas, quanto de a gente ter a capacidade de entender os processos revolucionários que estão envolvidos por trás disso daí. O que a gente pode fazer? Então, aí tem um apanhado da experiência que o Ivan tem, que eu tenho, eu mais na questão que envolve os processos revolucionários, o Ivan um pouco mais na questão da política partidária em si, e a gente decidiu escrever esse livro, né? Além do livro, a gente montou um curso também sobre esse tema. Então, o livro é muito mais completo que o curso. E o livro, a gente começa aí, se você pegar, Bernardo, dá uma folhada no avião aí, depois que você pegou o livro, você vai ver que a gente começa lá no século XVI, quando que a Inglaterra decidiu, né, que deveria colonizar e colocar ali um empreendimento nos Estados Unidos, e os motivos, o que levou isso. E a gente dá uma pitada sobre a história dos Estados Unidos e vai mostrando como o Deep State americano foi sendo construído ao longo dos séculos, né? Mas assim, são com pequenos picos, né? Então você tem ali, quando o pessoal chega, tem a questão dos pais fundadores num capítulo, em outro você entende o que é o Partido Democrata Republicano, aí você vai lá para o New Deal do Roosevelt, depois você passa pelo Henry Kissinger e a questão do Vietnã, China e etc. E aí você entra na eleição de 92, que é quando começa, né, o processo, né, com os Soros, com os Clintons. Você passa também no Saul Alinsky, né? Saul Alinsky nos anos 30 também. Agora, assim, por que essa preocupação? Porque, assim, eu consigo entender o porquê da sua preocupação, sei lá, do Alinsky para frente, ou do Kissinger para frente aqui. Mas essa preocupação sua em mostrar para o brasileiro, que o livro é escrito em português para o brasileiro, né? Todo esse passado dos pais fundadores, a formação, a divisão entre democrata e republicano, como é que nasceu, etc., o que isso implica em compreender hoje? Porque essa é a preocupação histórica, né? Eu acho que é importante se explicar isso aí para o pessoal, porque às vezes o pessoal acha que é inútil, vai querer passar direto para frente, sabe como é brasileiro. Por conta do último capítulo, porque no último capítulo a gente tem toda uma estrutura que foi montada para direcionar o resultado das eleições de 2020. Só que quando a gente olha, por exemplo, uma discussão como a que tem hoje em dia, não, o estado da Geórgia passou ali a nova lei eleitoral. Ela é uma lei racista, porque ela vai pedir o documento da pessoa com foto para votar. Um brasileiro olha para o lado e fala assim, meu Deus, como assim? Isso é o mínimo, né? Só que para você entender isso, você precisa entender as bases que fundamentaram a democracia americana e como ela foi construída. E outra coisa, para você entender como que uma democracia pode ser subvertida ou não, você precisa entender o que fundamentou a construção dela. E o processo eleitoral americano, ele passa pela construção cultural da democracia americana. Então, se você, vamos supor, você entende o processo eleitoral dos Estados Unidos, mas você não entende aquilo que a fundamenta, você não vai conseguir entender de fato por que aconteceu o que aconteceu em 2020 e como aconteceu. Fica um conhecimento manco. Uhum. E agora sim, você tem aquele conhecimento decoreba, mas você não tem um conhecimento que de fato. Há tantos personagens subversivos na história americana, eu vi que você dá um capítulo inteiro aqui de destaque para o Alinsky, né? O Saul Alinsky. Eu já imagino por quê, mas você pode dar uma palhinha para o nosso espectador? Por que o foco no Alinsky? Cortou um pouco, Bernardo, mas perguntou do Saul Alinsky, né? Para a gente entender a questão do Saul Alinsky, vai muito além das eleições, mas de como a esquerda, né? Ele foi o grande tutor dela, ele construiu as bases de como a esquerda deveria trabalhar. Lógico, teve outras influências, como a escola de Frankfurt, né? Nós tivemos uma certa influência soviética também na esquerda americana, mas quem dá a base fundamental, porque hoje nós chamamos de esquerda americana com nomes como Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Bernie Sanders, a própria Hillary Clinton. A Hillary Clinton e Obama são filhotes da mentalidade e da filosofia do Saul Alinsky.
que era por si só um revolucionário puro, sem uma ideologia para chamar de sua, né? Você não pode dizer que o Alinsky ele era comunista, nazista, fascista, qualquer coisa do tipo, né? Ele tinha uma mentalidade da revolução pela revolução, e ele cria diversos meios de subversão da sociedade americana. Eu costumo dizer, geralmente quando eu falo sobre o Saul Alinsky, que aqui no Brasil nós falamos muito do Gramsci. Se o Gramsci deu a teoria, né, ele criou os idiotas úteis que nós temos, o Alinsky deu a ferramenta na mão desses idiotas úteis, né? O Gramsci ele seria aquele que ludibria, e o Alinsky é aquele que põe a ferramenta para a coisa funcionar. E o método do Saul Alinsky é a base do Partido Democrata hoje. É o modus operandi, é a subversão deles como é feita. Todo o meio de ação deles, tanto para a eleição do Obama, quanto para a eleição perdida da Hillary, quanto agora do Joe Biden, utiliza os métodos do Saul Alinsky. Então, ter um capítulo pro Alinsky é pouco, na verdade, né? É tanto que a gente começou a desenvolver mais conteúdo sobre o Saul Alinsky lá no PH Vox, né? Porque é muito denso e é muito importante entender essa figura aí no contexto geral da coisa. Obrigado. Paulo, fala, meu querido. eu tenho duas perguntas para você. Primeiro é se você, no seu livro, você fala sobre os autores conservadores que denunciaram essa invasão, porque, na verdade, o que você viu nos últimos 50 anos foi uma invasão, talvez mais, né? Talvez 60 anos, uma invasão do Partido Democrata pelos radicais de esquerda. Eles tomaram o partido completamente, né? Mas houve alguns autores que denunciaram isso. E eu destaco o David Horowitz. Você fala sobre essa visão, sobre esses autores no seu livro? Nós não falamos diretamente, mas o Horowitz, inclusive, ele consta no livro como bibliografia, né? O trabalho do Horowitz foi um dos essenciais. E, inclusive, o trabalho dele e de alguns outros grupos americanos de levantamento. Porque, assim, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê a questão das eternas CPIs de fake news e esse tipo de coisa, né? Onde ele sai catalogando tudo. Nos Estados Unidos, existem diversos grupos conservadores, think tanks, que fazem esse trabalho. O David Horowitz tem a iniciativa dele, entre outros que tem. Então, por exemplo, esse trabalho que os americanos fazem foi essencial para a gente conseguir catalogar muitos elementos que tiveram influência aí, né, principalmente no último capítulo. Acho que nós temos mais de 70 notas de rodapé no último capítulo, e muito do trabalho aí, né, do Horowitz. E o Horowitz tem um capítulo e meio que tem, assim, quem conhece a obra dele vê que a gente bebe na fonte ali para explicar muito do começo dos anos 2000. Então, o Horowitz ele foi uma peça fundamental, né, para a gente ter um eixo no começo dos anos 2000, né, tanto que ele é referenciado na bibliografia, né, que a gente utilizou. Eu não estou ouvindo, Briguet, tá mudo. Opa! Agora voltou. Tá me ouvindo? Bom, pelo que eu entendi, você termina, eu não li o livro ainda, acabei de receber aqui, mas pelo que eu entendi, você termina o seu livro analisando aquela matéria, aquela longa matéria que foi publicada depois da eleição do Biden, né? Em que na Time, em que a jornalista descreve toda a operação que foi feita para a eleição, né? Toda aquela coalizão que foi feita entre as forças progressistas para a eleição do Biden. Tudo bem. Eu queria saber que você falasse um pouco sobre como você está vendo o governo Biden. Esses 9 meses do governo Biden, o que você me diz? Eles estão realizando o plano mesmo? E onde vai desembocar isso? Olha, vamos lá. Dentro desse processo, o que a gente tem? Eu vou começar pela revista Time. A revista Time, ela foi uma coisa que quando, tanto eu quanto o Ivan, quando nós vimos, nós ficamos cabelo em pé, né? O Ivan, na verdade, cresceu o cabelo na cabeça para ficar em pé. Mas o que nós vimos ali foi uma conjunção de diversos nomes que foram levantados a heróis, e quando você olha aquilo, espera aí, esses homens aqui são heróis.
Mas quando você começa a fazer um levantamento de quem são eles, as instituições, quem está ligado, ideologias, o que eles defendem, etc, etc, você começa a perceber que ali tinha uma grande estrutura fomentada. Então, ali nós fazemos comentários em cima de 95% da revista Time, mas quando você chega nesse ponto do livro, você vai ter ali já toda uma explicação de bastidores, com nomes, instituições e etc., que começam a se repetir em 2020, que são as mesmas que foram fomentadas na eleição de 2004, que teve um grande boom estrutural em 2006, 2008, né, e alguns nomes começam a se repetir. E a gente começa a cruzar algumas pessoas que ganham, por exemplo, um cargo numa eleição local, o cargo de secretário de Estado estadual, e de repente está, agora em 2020, depois da eleição do Biden, foi elevado a juiz da Suprema Corte Estadual, né? Porque lá nós temos Suprema Cortes estaduais. Então, só para ter uma noção, sobre o governo do Biden, o que a gente viu sendo desenhado, né, foi um grande arranjo durante o ano de 2020. Tanto eu quanto o Ivan, a gente sempre conversa muito sobre isso, porque eles não esperavam que o Bernie Sanders tivesse tanta força como ele teve, tá? E isso gerou um problema grande, porque se vocês lembram, em junho do ano passado, o Bernie Sanders não queria conceder a indicação do Partido Democrata para o Biden. Desafiou ele para debate, teve 2 debates, e ele vendeu caro, porque em condições normais, o Bernie Sanders teria ganhado a indicação do Partido Democrata para concorrer à presidência. Tá? Para vocês terem uma noção, chegou a ter um lema nos Estados Unidos dito "All Bernie or Nothing". Né? A militância democrata, principalmente os jovens, estavam dispostos a entregar tudo, inclusive mais uma presidência para o Trump se não fosse o Bernie Sanders. Então, como que eles resolveram esse impasse? Com uma pessoa chamada Kamala Harris. A Kamala Harris foi o contrapeso, tá, do Partido das Sombras, aí que eles tiveram que ceder para o Bernie Sanders ceder a nomeação para o Joe Biden. Então, o que nós temos? Um governo que está trabalhando dentro da agenda do Partido das Sombras, só que o estado de saúde que o Joe Biden apresenta, que começa a ser comentado, inclusive, dentro dos próprios corredores da Casa Branca, começa a gerar diversos desgastes. E mesmo quando eles colocam o Joe Biden em terreno amigo para debater, isso começa a gerar um problema. Por exemplo, ele deu uma entrevista em abril para meu Deus, me fugiu o nome agora do descendente de grego que entrevistou ele. Mas, para vocês terem a noção, o sujeito que estava... O George alguma coisa Papadopoulos, alguma coisa assim. O George, ele foi Stephanopoulos. Não, é o Papadopoulos. Oi, Bernardo? É Papadopoulos. Isso, George Papadopoulos. Eu odeio ele foi chefe de... Ele é o maior tic-tacker que existe. Todo dia ele tá lá no Twitter. Não é ele. Não é ele. Não é ele. Eu sei, não é ele, mas não é esse. Esse George, que eu tô comentando, ele foi chefe da campanha do Clinton em 92, e depois ele foi o chefe do gabinete do Clinton no primeiro mandato. E hoje ele tem um programa de entrevistas. Não sei se vocês lembram, no começo do ano, todo mundo, o Biden há 2 meses não dá entrevista, tal. E aí colocaram ele no terreno amigo para dar essa entrevista. E o que nós tivemos? Soltaram o Biden, e o Biden chama o Putin de assassino na entrevista. Vocês vão lembrar desse episódio. Ele era o entrevistador. Stephanopoulos é o nome Stephanopoulos, George Stephanopoulos. Obrigado. Diferente do George Stein. Oi? É diferente do George Stein, que é o amigo do Hélio Negão. Exatamente. É o amigo de madrugada do Hélio Negão. Não, esse que você está dizendo, Briguet, é o Nêmesis do Ivan Kleber. O Ivan Kleber fica doido com o sujeito. Então, o Joe Biden ele começa a ter uma sucessão de erros que começa a envolver, a complicar a agenda americana, tá? Eu tô falando rápido, pessoal, só para não ocupar muito tempo do programa. Mas, assim, ele começa a complicar a agenda diplomática americana, porque foram feitos alguns testes, né? Tanto o Xi Jinping quanto o Putin fez alguns testes com o Joe Biden, e ele foi péssimo nesses testes, como fizeram com o Trump, por exemplo, com a questão do gás mostarda, né, lá na Síria.
assim que ele assumiu, a Coreia do Norte cruzando o míssil balístico por cima do Japão e etc. Então, isso degringolou a política americana na parte externa. E o Joe Biden começou a gerar uma desconfiança muito grande nos próprios aliados, tá? Então, nesse quesito, a administração Biden, ela está numa situação muito complicada. O episódio do Afeganistão foi o prego no caixão, né? Foi pregar o último prego ali no caixão. Hoje, ali no Sudeste Asiático, ninguém mais conta com os Estados Unidos efetivamente, com a confiança. E o que levou isso a acontecer? Muitas pessoas pedirem o afastamento do Joe Biden, tá? Só que isso começou a acontecer dentro dos corredores do próprio Partido Democrata. Só que, lembra aquela historinha que eu contei no começo, né, do Bernie Sanders com a Kamala Harris? Pois é, se o Joe Biden sai, a Kamala Harris assume. E ela não tem ali, vamos dizer assim, uma bênção propriamente dita do chefinho do Partido das Sombras, que é o Sorinhos, né? Resumindo a história. A Kamala Harris é, tipo assim, ela é o peixe totalmente fora d'água ali. Ela era só... Quer dizer, ela não faz parte do... Em certo sentido, ela está como o Trump, né? Ela não faz parte do esquema, ela não faz parte da elite americana, né? Que é a cara do Biden, né? O Biden é... Exato. Tanto que foi aquilo tudo que a gente falou aqui já em dezembro do ano passado, e provavelmente vocês falaram também no PH Vox. Falou, bom, o que vocês podem esperar do Biden? Falou assim, bom, guerra, né? Primeira coisa, que ele vai atender... Oposição, né? À China. Oposição ferrenha à China, enfim, várias coisas que ele está fazendo, né? E por quê? Porque é a elite do partido, e lá em cima a gente sabe que na ponta, tanto a elite do Partido Republicano quanto democrata são a mesma merda. Né? Exatamente. E não é à toa, Silvio, que 3 semanas atrás teve uma visita pública do Alexander Soros, do George Soros, a Nancy Pelosi, tá? E muita gente ficou pensando assim, né, na época, fizeram isso porque agora vão emplacar o impeachment do Biden para Kamala assumir, quando na verdade é o contrário. Ele foi lá para ver com a Nancy Pelosi o que fazer para manter o Biden no cargo. Vamos montar aqui uma câmara de... Qual que é? Não, é um morto muito louco, continua tocando na bolsa. Vamos fazer um clone do Biden aqui. É claro, porque, porra, ninguém quer a Kamala Harris. Nem ela quer. Não, exatamente. O Partido Republicano que é capaz de eles matarem ela antes dele, o Partido Democrata. Né? Porque, espero ter respondido o Brigueiro, viu? A resposta foi um pouco longa, mas para dar o contexto. PH, eu tenho só mais uma pergunta, que é o seguinte. Bom, primeiro eu queria agradecer, porque vocês não sabem, mas eu sei, e o PH sabe, que a primeira vez que a expressão Brasil Sem Medo veio a público, foi anunciado que viria o jornal do Olavo de Carvalho, foi numa live com o PH, né, PH? Foi quando a gente anunciou o jornal, primeira vez que eu falei, tô montando um jornal com os caras aí e tal, foi na live dele, que eu falei que tinha uma novidade. Na época que a gente fazia podcast ainda, hoje ninguém mais faz podcast, né? Depois da pandemia. Eu faço. Acabou. Mas no YouTube não vale. Né? Podcast raiz, gravado no toca-fita. Nosso amigo das coisas. Esse aí não tem. Né? PH, cara, e aí, e os próximos lançamentos da editora? Porque você não vai ser igual aquelas bandas dos anos 90, que era banda de uma música só, né? Igual o Proust. Não, a gente... É igual o Proust. Bom, se for igual o Proust, tá bom, né? Pode Mas o que vem na editora? Então, a nossa ideia na editora, a gente tem um formato, pelo menos para os primeiros anos aí, delimitado, que é justamente fazer livros como esse, né, que não sejam extremamente assim, densos, que eles deem um fio condutor da história, mas que sirvam como pequenos manuais de temas específicos. Olha, tem esse tema aqui que nós vamos tratar, esse livro vai funcionar como uma espécie de manual, como se fosse o mínimo que você precisa saber sobre tal assunto. Né? Então, por exemplo, você quer saber sobre o Partido da Sombra, você tem um livro aqui, tem 200 páginas, que você vai conhecer sobre isso. Nós já estamos com mais 2 livros em produção. Né? Um está sendo escrito pelo Fábio Blanco, né? A gente vai tratar sobre a filosofia marxista em si, né? Eu não vou entregar aqui o nome do livro ainda, mas já está em produção, e esse deve ser lançado no primeiro semestre. E o próximo livro que a gente
se tudo der certo, sai agora em dezembro, né? A gente vai fazer um relançamento do Dr. Plínio Correia de Oliveira. Eu até comentei com o Bernardo aqui em São Paulo sobre esse livro. E a nossa ideia também é fazer um trabalho de relançar aí outros títulos do Dr. Plínio Correia de Oliveira, né? Então, nós já temos, então, esses 2 livros que estão para sair. Eu estou escrevendo um outro que é para falar de uma nova internacional aí, né? Justamente aquelas, né, que a gente conhece tão bem, das outras 4. Tem uma semi-quinta que está rolando, eu estou escrevendo um livro sobre essa. Deve sair aí também no primeiro trimestre, se tudo der certo. E temos mais 5 obras, e a ideia é a gente abranger principalmente temas que abarquem a contra-revolução, de fato, e, se Deus quiser, a gente vem com algumas coisas também sobre o Império do Brasil, né? Tem outras coisas aí para o segundo semestre do ano que vem que pode vir aí também, nessa esteira de conteúdo aí da editora PH Vox. Eu não estou te ouvindo, Bernardo, tá mudo. Maravilha, PH. Olha, sensacional, parabéns aí pela iniciativa, que seja aí o primeiro de muitos, não seja aí só como... se fosse como diz o Silvio, como Proust, né? Mas Proust é o homem de uma obra só, né? Mas que seja o primeiro de muitos desses... que, acho que vamos dizer assim, ele é uma espécie de condensamento e aprofundamento dos vídeos do YouTube. Acho que é uma puta iniciativa que os comentaristas, etc., deveriam fazer, inclusive eu. E que fique aí os meus parabéns aqui de toda a equipe do BSM, pela iniciativa do PH Vox sua e do Ivan, tá bom? Então, quando vocês lançarem o próximo livro, vocês vêm aqui de novo comentar, a gente entrevista. Sobretudo o livro do Plínio, vai ser legal falar do livro do Plínio. Sobretudo o livro do Plínio, que nós queremos aqui conversar sobre o... Só faça uma capa bonitinha, hein, cara? Não vem com aquelas capinhas. Não. Não. Tem que ser igual. Você gostou dessa aí? Pra caramba. Não, essa aí tá top. Não, é que o Plínio teve umas capas assim muito datadas. Né? Datadas. Vai estar bonita, vai estar bonita. Isso aí. Digna do Dr. Plínio. Tá bom? Então é isso, meu querido. Obrigado, uma boa noite aí, bom trabalho para você. Obrigado, amigos. Bom programa e obrigado aí pelo espaço. Tchau, tchau. Obrigado.